Hello, hello! Estou muito feliz em abrir esse podcast, em ter esse primeiro episódio do Multiplicadoras Podcast. Esse episódio vai ser para você conhecer mulheres e histórias de mulheres que multiplicaram seus resultados. Então, se você é uma mulher que deseja evoluir e multiplicar seus resultados, esse podcast vai ser para você. E é claro, eu sou a Daniela Amorim, eu sou mentora de mulheres que querem resultados extraordinários. E para esse podcast acontecer, eu não poderia ter ninguém melhor e diferente do meu lado do que a minha amiga de infância e de vida, Natasha Alpino. Você vê que ela não me larga, né, gente? Assim, é junto na alegria, na pobreza, na riqueza. Agora é só riqueza, tá? Só alegria só na riqueza, que a pobreza a gente não conhece. Não, é muito engraçado, né? Porque eu fui pra casa dela, te maquiou na casa dela. Aí o filho dela tava brincando, aí ela... ele não tá comendo bem. Não, ele tá comendo ótimo. Porque as pessoas me veem e já... Não, amiga, ele tá comendo ótimo. Ele não tá... Não, ele tá assim. Não, ele tá comendo ótimo. É uma pequena fase que tá dando um probleminha aqui, mas tá comendo ótimo. Não, ele não tá dormindo bem, não. Ele tá dormindo ótimo. Então, assim, tô num processo aqui também de mudança de mentalidade. Ela me ajuda demais com esse processo. Então, assim, transformou totalmente minha vida, né? Agora mãe, Noah com um aninho. Muitas mudanças acontecem na vida dessa mãe, né? Dessa mamãezinha aqui. Minha voz tá um pouco fã, que eu tô um pouco gripada. Mas eu falei, não vou me sabotar, vou com gripe mesmo, né? E eu falei, Dani, você acha que a gente deve remarcar? Aí depois eu pensei, não, acho que não vamos não. Vamos começar logo, que é isso. Então, tô meio fã, mas tô indo. Então, é um novo processo, né? De aprendizado, de mentalidade. E falar de algo que a gente gosta muito, né? Negócios e com mulheres. Exatamente. E falando em autossabotagem... A nossa convidada de hoje, eu conheci ela num processo de autossabotagem incrível meu. Foi um processo em que eu estava participando de um concurso que valia R$100 mil. E aí a gente pode trazer aqui que todos nós temos um 7 pontos financeiro. Então, quem tem um hábito, né, um costume de ter a conta negativa, pode perceber, pode ganhar um dinheiro, vai ter lá a conta negativa de novo. Quem tem lá o 7 pontos sempre zerado, gasta exatamente tudo que ganha. Ia sobrar R$100, aí tem aquele remédio lá. E esse processo, ele é inconsciente, claro, né? Não é um processo consciente. E quando eu ia fazer esse salto, eu ia ganhar esses R$100 mil, para mim era um salto, era mudança ali de 7 pontos, que inclusive ali foi bem emblemático, que ali eu falei, bom, do 0 aos 100 mil, e dos 100 mil eu não desço nunca mais. E foi tudo muito novo, claro que a minha mente fez todas as formas e maneiras para que eu me sabotasse. E eu criei um furúnculo, gente, mas não foi um furúnculo, aquilo foi uma coisa assim, bizarra, inacreditável. Só que eu precisava passar pelo processo do concurso dos R$100 mil. E aí, nesse processo, eu precisava fazer lives, eu precisava de votos. E eu sentando, pensa, era na bunda, uma dor, e eu lá. Não vai dar certo. Só que teve uma hora que eu não aguentei mais. E essa hora que eu não aguentei mais era uma sexta-feira à noite. Olha a possibilidade, a probabilidade disso acontecer. E eu tinha o aniversário de uma das minhas melhores amigas. E eu não falto aniversários. Não mesmo. Aí, tudo colaborava para eu não ir no hospital naquele dia. Mas eu falei, não tem como, eu preciso. Cheguei lá, conheci uma médica que, além de tudo, estudava mentalidade. E, além de tudo, era especialista em ultrassom. Qual que era a chance de você, sexta-feira à noite, num plantão? Certo. E ela super me acalmou e falou assim pra mim, olha, você vai ficar tudo bem, mas hoje você vai ficar internada. Eu falei assim pra ela, você não me conhece. Eu não fico nesse hospital. E dali surgiu uma grande amizade de uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho a honra de ter no Aurora e que eu vou participar de uma grande evolução, participo de uma grande evolução, bem de pertinho, de uma pessoa que é a minha inspiração. Uma das minhas inspirações, eu amo te ver a forma como você conduz, e é uma honra inaugurar o Multiplicadora com você, Stefane Castro. Obrigada, Dani. Obrigada, meninas. Fico lisonjeada aí com as suas palavras de começo. E realmente era bem pouco provável que naquela sexta-feira à noite fosse ter... Eu sou especialista em ultrassom dermatológico, né? E eu até comentei com a Dani no dia que eu tenho uma sequência de casos sobre alterações no bumbum. Que, inclusive, é um trabalho que me abre bastante porta no mundo de ultrassom dermatológico. Não, qual era a chance? E aí eu falei, olha, você tá com muita sorte, porque eu faço ultrassom dermatológico e eu já vi isso, já vi aquilo. Falei, mas você vai ficar. E ela falou, não vou ficar, você não me conhece. O Vandré tinha até um jogo do Botafogo. Não, o Vandré ia viajar no dia seguinte. E ele tava torcendo também mais. Você não conhece o Vandré, porque ele, minha filha, ela ia ficar lá e ele ia pro jogo, tá? Não ia. Internado ele não ia. E ele tava desesperado eu pra falei eu não com ele, ficar. Eu falei, olha,
Ele, Resolve nosso esse jogo. problema. Eu falei, olha, já vai imaginando, mas quem era eu? Aí no dia seguinte, eu tô na minha casa, eu vi uma marcação. Na hora que eu olhei a marcação, a Dani no story me marcando, contando a história da casa dela. Eu falei, gente, essa menina é muito danada com esse negócio de cocriação mesmo, né? Deixa eu ver o que ela faz, porque eu tenho um monte de coisa aí pra cocriar, Quero eu aprender quero com pegar ela. isso daí, Muito bom. E eu falei, não vou ficar. E aí depois veio o cirurgião. E eu falei pra ele, olha, faz o que você quiser, mas eu vou dormir na minha casa. E deu certo, mas assim, foi uma grande cocriação, né? Ter uma pessoa especializada Sim. em ultrassom dermatológica e, como você bem sabe, eu não queria uma cicatriz no meio da minha bunda. Então foi tudo muito perfeito, até o cirurgião. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Por que a medicina? Quem é a Stephanie? O que vibra o teu coração? 1000 perguntas em uma, né? É Vamos isso. lá. Primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? A gente está muito obrigada. feliz. Eu que agradeço. Espero que você se sinta super confortável, um bate-papo. E a gente quer conhecer realmente um pouquinho de você. Conta um Bom, pouquinho. vamos da lá, Stephanie. meninas. A história é um pouco longa, eu sou um pouco prolixa, mas eu vou me policiar, tá? Eu sou médica, eu formei há 7 anos. E antes disso, eu fiz comunicação social por 2 anos e meio. E aí teve eu fui voltando, parece que eu fui voltando a mim. E aí teve um fato, assim, mais específico que me fez tomar a decisão de sair da faculdade de comunicação e tentar uma pública para medicina. E, assim, eu fiz, né? Estudei 2 anos. Acho que foi até hoje da minha vida, a época onde eu tive mais hiperfoco. E eu nem sabia que eu tinha lá a cabeça do TDAH, né? E passei e fui fazer faculdade na Federal do Ceará. Mas sempre já com um sonho, como toda boa mineiroca, de vir para o Rio de Janeiro. Assim que possível. Então, eu ia formar e ia vir para o Rio de Janeiro. E assim, mais uma vez, eu fiz. Só que quando eu cheguei no Rio... Imagina, você chegar para ser médica numa cidade que eu conhecia o Rio de turismo, né? Por mais que viesse muito. E eu não tinha nenhuma porta aberta, eu não tinha nenhuma referência aqui no Rio. Eu cheguei aqui no aeroporto de Fortaleza, jogando no Google, Medicina do Trabalho, Rio de Janeiro. E consegui um espaço e fui crescendo. Só que, até esse fui crescendo, eu passei muito perrengue no Rio de Janeiro. Não só pela saúde daqui, a cultura daqui era muito diferente da cultura que eu fui formada. E eu comecei a ficar muito frustrada com a medicina. Mas, assim, muito frustrada. Numa tentativa de melhorar já a minha qualidade de vida, porque eu sempre tive como um dos pilares da minha vida ter qualidade de vida, poder usufruir das coisas que me dão paixão, né? Eu fui para Angra, fiquei 1 ano em Angra. E foi um ano onde Angra estava com muita violência, muita violência. E, lógico, como sempre, teve a parte muito boa, teve a parte muito ruim. E eu falei, bom, agora eu vou voltar e vou tentar a residência. E, estrategicamente, eu acabei caindo na radiologia. Também em busca de qualidade de vida dentro da medicina. Mais uma vez vi que não era a radiologia que ia me dar a qualidade de vida que eu queria. E foi quando eu falei, nessa fase... eu descobri, depois de um bom tempo, que eu estava numa depressão ansiosa muito grande. E eu falei, bom, não tem mais como. Foi o meu basta. Eu falei, ou eu continuo assim e eu vou me afundar, ou eu preciso mudar de verdade, assumir as rédeas da minha vida e mudar de verdade a direção que isso tudo está tomando, né? E... foi quando eu entrei fui fazer pós de dermato e de medicina estética. Eu já era muito fã da ultrassonografia. E falei, bom, vou aliar as 2 especialidades. Vou fazer uma cosmetria guiada por ultrassom. E vou entrar no mercado de trabalho com isso. E, de fato, é uma das coisas que eu trabalho até hoje. A ultrassonografia ficou. E, nesse caminho, eu conheci a ultrassonografia pediátrica também, que foi uma mistura de paixão e, mais uma vez, de estratégia, porque eu sabia que no Rio tinha um déficit de profissionais que fizessem essa especialidade. Eu falei, bom, então, com esse cartucho aqui, eu consigo entrar em bons hospitais, né? E sempre buscando ter um bom retorno financeiro, um bom retorno de qualidade de vida mesmo. E aí eu consegui chegar no que, para mim,
no que era o meu sonho enquanto acadêmica. Quando eu fazia faculdade, eu consegui realizar. Mas é aquilo, toda vez que a gente chega num lugar, né, num topo... A gente abre um novo topo. A gente vê que tem montanhas maiores para lá. E aí você fala, é só mais isso daqui? Tudo? Vamos embora. E aí, nesse processo, eu conheci a Dani. E quando eu conheci a Dani, eu estava no início da minha transformação. Vai ter uns 3 anos, mais ou menos. E isso é engraçado, né? Porque eu cocriei você e, por outro lado, existe o outro lado da cocriação, né? Você também precisava me encontrar. Eu precisava encontrar. Porque na medicina é tudo muito fechado, né? E eu digo em termos de mentalidade. A gente é criado desde o início da faculdade para se dedicar 100% do tempo àquilo. E é criado na gente uma culpa muito grande quando você não é full médico. Então, eu lembro que eu passei a minha faculdade de medicina praticamente inteira pensando assim, gente, quando eu vou ter tempo para ler os outros livros que eu gosto? E aí, entrando nas minhas paixões, fazer ultrassom faz o meu coração pular. Mas, assim, o que estremece mesmo, a arquibancada toda, é quando eu falo de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, psicologia, terapias. E aí, nesse caminho também, eu conheci a terapia sistêmica, que foi aonde, tanto como paciente quanto médica, foi onde mudou todo o meu modo de vida. Todo o meu modo de vida. E você já estava trabalhando a sua mentalidade até na sua faculdade, né? Porque você foi muito contra o que todo mundo fala. Sim. Médico, a gente tem essa visão, pelo menos até que quem não é médico tem, que o médico tem que se dedicar 100%, que o médico só lê livros de medicina, que o médico não tem vida, que o médico não tem tempo nem de gastar o dinheiro que ele ganha. Então, você já foi fazendo a faculdade pensando no que você queria. Tudo bem, eu gosto disso, mas eu tenho que me encontrar esse equilíbrio dentro da medicina. Então, isso é muito interessante, né? Porque tem gente que entra, não quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer fazer um plantão atrás do outro, e aí chega uma hora que o corpo não aguenta. Não e aguenta. A pessoa se perde, né? Só burnouts eu acho que eu tive 3. Um durante a faculdade e 2 depois, né? O último foi na pandemia, que foi quando eu precisei dar um basta. Eu falei, não tenho a menor condição de continuar as coisas como estavam. E eu sempre tive o desejo de poder fazer... E assim, eu não falo isso sem o menor pudor ou medo de julgamento. Um dos motivos que me levou à medicina foi, sim, o status social que eu poderia ter através daquela especialidade. Era uma maneira de eu conquistar a vida que eu queria ter. Então, eu queria saber do dinheiro, sim, senhora. Claro. Bastante, E tá tudo certo. E eu pensava assim, eu preciso ter esse dinheiro para eu poder ter o estilo de vida que eu quero, para eu poder fazer as coisas que eu quero fazer nesse mundo, né? Então, eu queria ler, eu queria fazer outros cursos, eu sou apaixonada em arte, eu queria ter tempo para viajar. Um dos grandes motivos também foi viajar, poder conhecer o mundo, né? E as coisas que eu estudava. E eu via a medicina como um caminho, né? E ainda é um dos meus caminhos. Mas o que eu tenho hoje, que é muito diferente de 90% dos médicos, é a certeza de que só o meu CRM, né, só o meu registro, não é o único caminho, sabe? Tanto para eu ter a qualidade de vida que eu quero, quanto o dinheiro que eu quero, quanto ter acesso aos bens e às viagens que eu quero. Não, e é muito sobre isso. Você pode também se apaixonar no caminho, né? Você sabia que aquilo ali poderia te levar, tudo bem você ter ido pelo dinheiro, vamos dizer assim, gente, todo mundo trabalha pelo dinheiro, eu acho, né? Pelo menos eu sei. Acho que a gente faz uma escolha, principalmente assim, né? Qual é a minha faculdade? Pelo dinheiro que a gente vai ganhar, né? Sim, hoje se eu tivesse a mentalidade que eu tenho, atualmente, talvez eu tivesse feito uma faculdade diferente. Mas, assim, você pode também se apaixonar no caminho, né? E foi exatamente o que você fez. Você tinha ali, aonde você queria chegar, tinha uma tendência, e pelo caminho você foi se apaixonando, vai abrindo portas, você vai descobrindo um outro caminho ali dentro, e aí você consegue realmente levar os 2 mundos, né? Tanto chegar no status que você queria, conseguir conciliar as 2 coisas, e descobrir a sua paixão também pela ultrassonografia, pela radiografia. Mas hoje eu tenho uma mentalidade do seguinte, né? Eu sou de família do interior de Minas, né? E sou de 88. Eu também, tá?
Ela falou 88, eu sou de 86. Tô um pouco aí. Então eu deveria tá ficar quieta. de 88. Vocês estão as novinhas. Bem Tá? baixinho que eu sou de 88. Não vou um pouquinho. Não, mas assim, eu acho que o que bate mais no sou de 88 preciso ser mãe. Você já foi, então. Também, é o que a gente tava também. conversando hoje, né? Eu vou fazer 36, depois dos 35 tá sendo uma virada. Mas o que eu falei, assim, chamando da nossa década, é que provavelmente uma das coisas que fez a gente escolher a faculdade deve ter sido o mesmo motivo, né? Eu fui criada pensando assim, bom, para eu poder ter uma vida boa, eu vou virar médica ou engenheira ou advogada. Advogada não tinha a menor condição. Engenheira, só de eu pensar em cálculo, E eu passei na minha primeira faculdade, eu tinha 16 anos, eu era muito nova. Então, quando eu vi cálculo, assim, a possibilidade, eu falei, não vai dar. E aí, a medicina, eu falei, bom, ela vai me dar o que eu gosto, tem pessoas, que é o que eu amo, e eu sou naturalmente muito curiosa. Então, eu sempre fui aquela criança que, assim, por que a gente espirra quando olha para a luz? Eu gostava de saber. Eu sempre fui muito curiosa. Então, a medicina juntava tudo para mim. Juntavam as pessoas, as possibilidades, o status, o dinheiro. Hoje, em contrapartida, eu já tenho uma mentalidade muito mais libertadora, que é o que eu pretendo, por exemplo, passar para as minhas primas mais novas, para os meus filhos, que é assim, o que eu acho que eu tenho certeza que hoje define a qualidade de vida que você vai ter, o sucesso que você vai ter, não tem a ver com faculdade. Não, hoje não mais. Não mais. Na nossa época, sim. Sim, mas mesmo assim... Pelo contrário, hoje os grandes milionários... Exatamente. Não tem faculdade. Mas então, é porque antes a gente não tinha... eu acho que isso era menos óbvio pra gente. Mas o que define hoje se a gente vai ter sucesso ou não é a personalidade que você assume, né? É a mentalidade que você tem. Total. E não a faculdade que você faz. A gente só dá... Você pode ser médico. Quantos médicos você conhece desempregados ou que ganham super mal? Se a sua mentalidade não dá conta de atingir aquele resultado, você não atinge. E como o contrário também é real, né? Você não ter faculdade de nada e ser uma pessoa que tem uma mentalidade super desenvolvida e você inventa alguma coisa. Exatamente. Como eu conheci uma menina, não foi nem na viagem para a Itália, foi na anterior, que ela é da Nike. Ela desenvolveu um aplicativo. Ela não é formada em nada, mas ela desenvolveu um aplicativo. E esse aplicativo, ele compara preços em supermercado. Então, sei lá, eu quero o Omo. Aí eu vou lá e boto o Omo. Não, o Omo tá mais barato no supermercado tal. E ela, entre desenvolver e vender, foram 4 anos. Ela vendeu o aplicativo dela por 16 milhões de reais. Apenas. Assim, apenas, entendeu? Ela teve uma ideia que hoje valeu. Então, assim, e qualquer coisa que você faça, que você ame e que você se desenvolva e faça bem feito, você vai ganhar dinheiro. E o contrário também é real, né? Desde que você tenha a ambição de fazer acontecer, né? Porque essa que é toda a diferença, né? Sim. E hoje eu tinha uma professora na faculdade de emergência, que foi uma das coisas que eu mais estudei na faculdade, que ela falava assim, eu não educo vocês, ensino vocês para que vocês saibam tudo. Eu ensino vocês para que vocês consigam reconhecer o que e onde vocês têm que pesquisar para poder saber tudo. Então, isso eu acho que é o grande diferente, né? A gente acha na medicina assim... Eu falava essa frase para mim, tá? Eu falava assim, não, agora eu já estou no caminho. É só eu terminar que vai dar tudo certo. Só que não é assim que funciona, né? Não é terminar uma faculdade que vai dar tudo certo. E, geralmente, a gente sai muito crua das faculdades, né? Sim, total. A gente não sabe nada eu brinco da vida real, né? Sim. E é isso. E em que momento você acha que a mentalidade... Você olhou a mentalidade e falou assim, tudo bem, é isso, faz sentido na minha vida, e agora eu preciso levar isso para outros médicos. Hoje você é mentora, Sim. né? Você leva para médicos também, né? Depois me Sim. corrija se estiver errado, se outras especialidades também. Mas em que momento virou essa chave? Falou assim, beleza, entendi isso, funciona para mim, eu preciso levar isso para outras pessoas, né? Como eu falei, a frustração começou logo recém-formada. E foi muito difícil encontrar de novo ali um propósito no meu dia a dia de trabalho, de verdade. E eu comecei a pesquisar, eu tive que juntar tudo o que eu precisava sozinha. Então, eu vi que um dos pilares, por exemplo, que estava super desorganizado era o de propósito. Estava completamente perdida.
completamente perdida. E o financeiro. Então, eu ficava muito naquele circuito privação-recompensa, né? Dava plantão, gasta dinheiro. Dava plantão, gasta dinheiro. E sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. E o que eu mais pensava era assim, meu Deus, como eu queria que alguém organizasse a minha vida e falasse qual é o meu próximo passo. Não, olha, agora você organizou o financeiro? Então, agora vamos estudar isso daqui? Se dedica a isso daqui. Eu queria muito ter tido essa orientação na jornada, né? Ou seja, eu queria muito ter tido uma mentora para poder facilitar. Encurtar. Porque nessa foi muita tentativa e erro. E quando eu me vi bem, quando eu conquistei a segurança financeira que eu queria, a segurança emocional que eu queria, o relacionamento que eu queria, quando eu cheguei a realizar o meu sonho daquela jovem, que de fato, depois de passar por muitos vales, eu consegui chegar, eu falei, gente, por que eu não posso levar isso para mais gente? Sendo que grande parte dos médicos, das médicas que eu convivo no hospital, que eu convivia nos plantões, tem o mesmo discurso de insatisfação que eu tinha. A diferença é que eu tinha visualizado novas possibilidades. E elas não. As possibilidades dela era, não, é assim mesmo, tem que trabalhar muito porque eu tô cheio de conta. E vem de um desejo mesmo genuíno de transformação. E também de uma forma de empreender naquilo que eu tanto sei, porque eu pensava assim, gente, eu sou uma mulher que eu sei tanta coisa, eu estudo tanta coisa, não é possível que eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Então, juntou essas duas vontades, de ter algo meu para empreender e saber que essa transformação que o pessoal, que vários médicos e médicas querem e precisam, eu consegui fazer, eu consegui passar por ela. E hoje em dia não tem nada mais valioso do que vender conhecimento, né? Quanto vale para você hoje alguém lá, se você tivesse há 5 anos atrás, falasse, não, eu vou encurtar 5 anos em 5 meses. Totalmente. E o legal é que você vendeu uma dor sua, né? Sim. Que era uma dor sua que você falou, não, eu precisava de alguém. Então, você olhou o outro de uma forma totalmente genuína mesmo, né? Falou assim, eu queria que alguém tivesse pego na minha mão, então agora eu vou fazer isso por alguém. E de uma forma que você gosta e ensinando que você aprendeu durante anos, você é apaixonada. Então, acredito realmente que tenha sido de uma forma bem leve. E hoje o que a gente mais precisa é isso, né? Vem cá, deixa eu segurar a sua mão, porque esse caminho aí eu já passei, eu sei os quebra-molas. Porque quando a gente está com um padrão de resultado, a gente está acostumado a viver aquela vida. Então, você dava plantão, aquele padrão que você vivia. Aí, quando você fala, né, eu vou viver o novo, automaticamente sua mente te trava de todas as formas e maneiras. Fala, não, você não vai. Fica aqui, que aqui a gente tá quentinho, né? Aqui a gente se garante. Aqui a gente sabe de tudo. E aí, isso faz com que você tenha um norte, um horizonte, né? Não, peraí, eu vou seguir os passos aqui da minha mentora tal, porque ela deu certo, então é só eu fazer que vai dar certo também. Inicialmente, eu pensava assim, eu sempre fui muito apaixonada pelo digital, né? Desde antes da pandemia, eu já gostava muito de consumir cursos de outros assuntos e tudo mais. Então, quando eu olhava para a minha carreira, para tudo que eu sabia, falava assim, poxa, gente, eu podia monetizar o meu conhecimento, né? Era uma das estratégias que eu estava criando para poder subir para o próximo nível de vida mesmo, de qualidade de vida e financeira. E quando eu entrei num espaço de mentorias para criar a minha mentoria, eu não sabia qual seria o assunto principal da minha mentoria. Eu pensava, será que eu vou trabalhar a parte de medicina, de ultrassom? Eu já tenho uma consultoria de ultrassom dermatológico e tudo mais. Eu gosto dessa parte de ensino. Mas até que uma pessoa me perguntou assim, ela falou, se eu te colocasse num final de semana, se eu fosse te dar aqui R$20.000 para você fazer em mim um ultrassom com procedimento, ou R$20.000 para eu passar um domingo com você num spa, fazendo uma imersão de desenvolvimento pessoal, qual que você ia querer me vender? Aí eu falei, eu ia querer vender a imersão de desenvolvimento pessoal. E aí ela falou, pronto, então é isso que você tem que falar. Eu fiquei meio paralisada, né? Porque a gente que é médico, a gente tem muito estigma assim, eu vou largar então o que eu sei, o que eu fiz, a carreira que eu criei. Então, para mim também foi difícil fazer a simbiose dessas duas skins, né? Hoje eu consigo fazer com tranquilidade e consigo assumir a minha versão mentora e assumir a minha versão médica. E ver que, na verdade, o que eu precisava antes era disso.
era de abrir as possibilidades do que a gente pode ser, né? Eu podia ter ido atrás de uma médica que fosse mentora de médicas, porque tem outras antes de mim, embora não sejam tantas. Mas eu não cogitava essa possibilidade. Então, como é que eu ia atrás? Porque um não anula o outro, pelo contrário. Totalmente. Um complementa o outro. A versão complementa. médica complementa a versão mentora e vice-versa. A versão mentora vai te potencializar na medicina. Sim. Até porque a ideia não é largar a medicina. Não, é largar a medicina. Eu gosto muito de fazer ultrassom e, assim, hoje, não só ultrassom, né? Os procedimentos da aula sobre ultrassom dermatológico, eu gosto de ensinar. E eu sempre brinquei que, assim, as pacientes que sentavam comigo pra gente fazer procedimento guiado por ultrassom, o que eu trazia de melhor para elas era a conversa que a gente tinha. Então, isso também me fortalecia muito a ir pro lado do desenvolvimento pessoal. Você sempre viu que estava ligado a pessoas, né? A pessoas. E até hoje, ultrassom de criança. Muitas vezes, os pais saem de lá apaixonados por mim, não pelo exame que eu fiz, mas... Não pela técnica do exame, né? Mas a minha forma de conduzir a criança, a minha forma de entrar no mundo dela, de explicar para os pais, de tranquilizar. E eu acho, na verdade, que esse é um dos meus pontos mais fortes, assim. É essa empatia. Essa possibilidade que eu tenho de me deslocar para o mundo do outro. Com certeza, quem me deu isso foi a medicina. Com certeza, Assim, né? algo genuíno também. Sim. Mas quem me fez aflorar isso foi a minha parte médica, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando você me falou que você fazia de criança, eu falei, não acredito, porque eu acabei de passar por isso. Eu fui fazer uma ultrassom do Noah e, enfim, ela era zero treinada, acho que para criança, e eu avisei antes, e ela, inclusive, eu estava não vou falar o nome, mas a empresa que era Kids, assim, né? Então, eu esperava, no mínimo, um pequeno acolhimento. E aí, ela só olhou, a primeira coisa que ela olhou pro Noah, falou assim, mas ele não vai deixar fazer esse exame, ele já tá um pouco grande. Aí eu falei, mas eu preciso fazer. Não tem opção, né? A médica pediu, eu preciso fazer. Então tá, então vamos tentar deitar ele aqui. E ela assim, com o negócio. Aí eu falei, qual é a posição que eu tenho que botar? Eu posso deitar junto com ele? Porque eu não sabia nem o que fazer, sabe? Ela zero, só como se fosse um adulto. Deita aí que eu vou fazer ultrassom em você. Pra criança de 1 ano. Pra criança de 1 ano. Aí Agora eu fiquei... não, fica quietinho. Não, Respira fundo e pra prenda. criança de 1 ano. Eu falei, olha, ficar deitado já tá um pouco complicado. Ela falou, pois é, por isso que a gente faz menor. Eu falei, mas não passou antes, eu não sabia. Tipo assim, me culpando, não ter levado a criança. Então, eu já saí de lá bem frustrada. Você já tá fazendo um exame que não é confortável nem pra você, nem pra criança. A pessoa ainda chega e ainda joga essa carga em cima, né, da mãe. Então, eu acho que esse acolhimento... com qualquer pessoa, né? Você está ali no momento que você está fazendo o exame, você não está num momento confortável, vamos dizer assim. Você está vulnerável, né? Você está vulnerável, você não sabe em relação ao resultado. Você está vulnerável, Total. Em relação a você está fazendo o exame, você está buscando algum tipo de resultado, está buscando alguma coisa. Então, você já está vulnerável. E quando é com criança, a criança está ali vulnerável, a mãe também. Então, eu acho que o acolhimento faz toda a diferença. Toda a diferença. E assim, por que as pessoas, né? E isso não é só médico, né, gente? Eu já fui essa médica, tá? Que trabalhava irritada, que virava uma pessoa que eu falava, gente, eu não sou a pessoa. A gente brinca, né, que assim, o meu córtex frontal da cognição, ele vai embora. Por quê? Porque eu estava exausta, eu estava preocupada com dinheiro, eu estava não sei quantas noites sem dormir, eu não conseguia ter uma rotina, eu não fazia atividade física, eu não tinha um relacionamento. A vida tá um caos. Aí, como é que você Como é que você vai acolher? Você não vai acolher. Você não vai acolher, esquece. Você não está acolhendo nem a você. 100%. Né? Como é que você vai dar conta do outro? E isso é muito o que acontece, e não só na medicina, né? Sim. Então, e aí era isso que eu via, assim. Eu via que quando eu tinha que... E até hoje, por que eu consigo trabalhar desse jeito? Porque eu consigo ter menos horários de trabalho, eu tenho qualidade de vida. Então, se eu precisar ficar 40 minutos com uma criança para fazer o exame, para não ser frustrante para ela, eu consigo ficar. Eu tenho tato, eu tenho paciência, mas por quê? Porque eu estou equilibrada, né? E o que a maioria das vezes a gente não vê nos profissionais é isso, né? A gente não tá bem. A vida não tá boa. Tá tudo um caos. A gente não vai passar coisa boa pro outro no nosso trabalho. Não, e até os pacientes, quando energeticamente, né? Você atrai os pacientes certos. Eu que a gente estava conversando, né? Questão de todo mundo, né? Suas amizades. E você vai evoluindo, vai desconectando e conectando com pessoas que têm a mesma vibe que a sua. E eu ainda falei para ela, você vai amar o Aurora, que as meninas são maravilhosas e tudo. A energia do paciente que você atrai quando a sua energia está baixa também não é legal. Exatamente. Você não vai atrair um paciente uau. Você vai atrair um paciente que vai vir
botar mais ainda o dedo na sua ferida, porque a vida é assim, né? Problema Ela vai te puxando apresentar problema, os atores perfeitos que vão vir pegar na tua ferida e enfiar a unha, que é pra você ver que você precisa melhorar naquele lugar ali. Então, se a sua energia tá baixa, os pacientes que vão vir pra você e vice-versa, né? Sim. Hoje você tem um outro momento da sua vida, você tá ali tranquilo, o que vem? Os pacientes mais gostosos do universo. E são mesmo. Porque é mais do mesmo, a gente atrai aquilo que a gente vibra. E por isso que é tão importante a gente prestar muita atenção. Porque todo mundo que vem para mostrar pra gente uma melhoria nossa. Sim. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu tô passando por isso mais uma vez? Recentemente, eu desfiz uma sociedade e eu só falo isso pro Evandro. Eu falo, qual que é o meu buraco que eu preciso preencher para acreditar que eu precisava de uma sociedade quando eu não precisava? Então, qual é que é esse meu buraco, né? De querer colocar alguém onde não precisava. E aí eu até fiz, né, um contrato de sociedade com Deus, que eu falei, bom, se eu preciso de uma sociedade, eu vou ter. Eu, Daniela Amorim, Deus, fiz de verdade, assinei, datei, carimbei tudo. Falei, não, agora pronto. Tem uma sociedade, porque é alguma coisa minha que falta que me faz acreditar que eu preciso de alguém. Né? Então, o que eu preciso, o que é sobre mim? Então, se a gente tiver esse olhar sobre todas as coisas, né? Nossa, por que eu tô atraindo esse tipo de amizade? Por que eu tô atraindo esse tipo de ocasião? Sim. E esses dias aconteceu comigo, né? Minha energia estava baixa. E eu caí num golpe de internet, gente. Eu nunca caí em golpe de nada. Dani. Não, eu tava com energia baixa, mas você sabe que agora os golpes são perfeitos, né? Eu conheci uma menina lá na Itália e eu comecei a seguir ela porque eu adorei os resultados dela, fizemos uma amizade, enfim. E ela ia fazer um lançamento. Eu entrei no grupo de lançamento dela. Daqui a pouco me manda um áudio. Gente, o robô era a voz dela. Eles agora fazem Nossa, áudio até inteligência artificial. com Por IA. a voz da pessoa. Uai, tô isso. em casa, né? De bobeira, vou. Gente, que loucura. Áudio com a voz da pessoa. Oi, tudo bem? Olha, eu tô fazendo uma pré-venda do meu produto. O produto dela, sei lá, R$1.497. E para as selecionadas, R$197. Eu falei, quer saber, R$197? Eu vou comprar, né? Eu adoro cursos diferentes. Fiz o Pix na hora. Não, e você ainda tentava comprar com cartão de crédito, dava negado, e você fazia o Pix. Você me manda o comprovante? Quando eu mandei o comprovante pra pessoa, eu mandei pra ela também. Falei, pronto, entrei no seu curso. Ela, no meu? No meu, não. Eu falei, caraca, eu tô com energia muito baixa. Que eu caí num golpe que eu nunca cairia, porque... Nossa, né? Não, eu tô chocada com isso. Na hora eu fiz o Pix. Sem pensar. Sem pensar. Mas era a voz dela. Então, assim, mas quando você tá com energia alta, esse tipo de coisa nem chega até você. Nem chega. Nem chega até você. Falei, não, peraí, deixa eu levar aqui agora. E aí eu tenho, né, minhas formas de levar a minha energia e tal. E foi muito importante. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque quando a gente vai, é isso, né? É problema puxando problema, igual aquela música. É, exatamente. É isso. E aí agora também eu queria entender um pouquinho, assim, né? Você hoje agora mentora, médica, esposa, né? Quer ser mamãe, né? Quer ser mãe que você falou? Noiva, né, gente? Eu falo que eu sou só noiva, tá? Já aumentei o status aí, tá? Quando é o casório? Tem data? Tem uma pré-data. A gente brinca que é o casamento secreto, né? Ah, maravilhoso. É 18 de janeiro. A gente só não sabe aonde vai ser ainda. Tá ótimo, tem uma data, mas tá eu tudo 18 de certo. janeiro eu vou estar pronta. Vai estar pronto. Eu vou estar pronta. Roupa de vestir, tô aqui, ó, pronta já. Eu vou estar pronta dia 18, ok. Como é que faz pra equilibrar todos os pratinhos? Então, isso é o que a gente trabalha muito na mentoria. E é o que eu sempre... Todo mundo, né? A gente sempre tem que se puxar para esse lugar. É fazer o básico bem feito. Em todos os segmentos da sua vida. Se você faz o básico bem feito na saúde mental, na saúde física, na saúde financeira, no seu social, na religião, no relacionamento, quando você precisar se dedicar mais um pouco para algum desses pilares, não tem problema, porque o outro pilar, ele se retroalimenta. Você já está acostumada a alimentar bem aquele pilar. Então, por exemplo, o meu pilar relacionamento. Obrigada. Meu pilar relacionamento. A gente cria rotinas e tem uma mentalidade de casal que é aquilo todos os dias. Então, se eu passo uma fase onde eu preciso me dedicar muito mais ao trabalho, muito mais ao estudo, o meu pilar do casal, o meu pratinho do casal, ele não cai. Porque ele já consegue rodar sozinho. Na minha rotina básica, já tem algo que alimenta aquele pratinho. Então, como segurar todos os pratinhos? Fazendo o básico bem feito em cada um deles. Mas vai ser sempre lindo? Claro que não. Né? Tudo na vida
que a gente chama pico e vale, né? Mas quando você já tem o básico ali de cada uma dessas esferas pronta, numa caminha bem feita, aquilo não desmorona, entende? E assim, só tem um jeito, né, de dar conta de fazer tudo que a gente quer, né, gente? Se a gente for organizada. Não existe... Ai, mas eu sou organizada na bagunça. Não existe isso. Não existe isso. A gente tem que ser organizada. Tem que ser organizada no tempo, tem que ser organizada... Eu sou TDAH, então eu sou naturalmente desorganizada. Eu sou naturalmente caótica. Eu brinco que dentro da minha cabeça moram umas 50 pessoas. Então, se eu não aprender a silenciar, se eu não tiver hora para cada uma delas, se eu não tiver uma rotina milimétrica, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, tem duas coisas. Não se cobrar tanto também. Se conhecer a ponto de saber o que você vai pegar e o que você vai largar, porque não é hora. E saber ser organizada. Porque aí dá... Eu brinco assim... Gente, o pessoal fala que não dá pra ter uma vida plena, equilibrada, não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Dá sim, gente. Dá. Não, pra que ter ou se você pode ter, né? Exatamente. Claro que tá. Chega Mas de ou, você sabe que a maior qualidade do feminino é gerenciar o caos. Sim. Porque o caos, ele existe em tudo. E o feminino, ele gerencia o caos. Ele traz paz pro caos. Então, ele vai com um jeitinho feminino de ser... dando ordem para aquele caos, porque a vida é esse samba do caos. Acho que você falou, eu sou caótica, todas somos, né? Sim, é. E quanto mais a gente está no nosso feminino, mais a gente consegue colocando as coisas no lugar. E você sabe que muito da minha vida mudou quando eu comecei a estudar sobre o feminino. E uma das coisas que também sempre me atraiu em você é essa questão da cocriação e do feminino. Porque, de fato, depois que eu comecei a me organizar, a ser mais... diminuir a minha energia masculina, porque você imagina, né? Eu fiz uma faculdade, larguei outra, trabalhava em estádio, fui para tal lugar, não sei o quê, tudo sozinha, montava tudo sozinha, cama, furadeira, né? Eu vivia numa energia masculina demais. Totalmente masculina. Acho que aqui todas nós. Todas nós, Então, eu tive que aprender a trazer o meu feminino de novo. E isso veio desde o meu... da minha forma de vestir, a forma de falar. E aí teve uma hora... Gente, eu fui aprender, pra vocês verem como isso é importante, o autoconhecimento, né? E se sentar na sua cadeira, né? Se colocar no seu lugar. Eu fui aprender a me posicionar num relacionamento com 31 anos. 31 anos. Eu nunca tinha colocado limites pra nada nem ninguém. As pessoas, relacionamento homem e mulher, trabalho, todo mundo me tratava como quisesse me tratar. Eu era totalmente disponível. E o que acontecia? A minha vida ficava cada vez mais caótica, né? Porque é aquela sensação de você estar... Gente, o que está acontecendo comigo? O que tem de errado em mim? Não é possível. Tem alguma coisa errada em mim. Por que no trabalho o negócio não funciona? Por que no relacionamento amoroso o negócio não anda? E aí, de fato, tinha um negócio em mim mesmo. Eu precisava reorganizar a Stefane, né? Colocar o meu feminino mais pro alto, tomar frente mesmo, quando eu... na maior parte do tempo, né? Sim, eu também sou uma mulher total feminino em evolução, sigo sendo, né? E essa questão de estar no nosso lugar é uma escolha diária, todos os dias, assim. E o que acontece com a mulher quando ela tem um masculino muito alto? Automaticamente ela atrai homens com femininos muito, muito alto. Então, meu padrão de homem era filho de mamãe, mimada, a mãe sempre fez tudo, não faz nada. Então, hoje eu sou um casal em evolução, porque assim, ao mesmo tempo que eu vou evoluindo o meu feminino, ele é obrigado automaticamente a evoluir o masculino dele, e assim a gente vai entrando na dança. O bom é que o Vandré é muito aberto a aprender, então assim, todas as vezes que tem dinâmicas de casal, eu acabo a aula, eu ensino tudo pra ele, e ele tá super disposto. E assim, e automaticamente, gente, reflete em todo mundo. Reflete na nossa família, reflete nos nossos amigos. Quando a gente vai para o nosso lugar, todo mundo tem que ir pro deles. Sim. Né? Então, eu era mãe da minha mãe. Hoje em dia, ela tenta. Sexta-feira, eu vim na festa do Downtown, né? A sandália da minha mãe arrebentou. Na quadrilha. Que a minha mãe é adolescente. Eu já entendi que ela é adolescente. Maravilhosa. E quando eu cheguei, a mãe tava descalça no meio da festa do Downtown. Eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Descalça no festa junina no Downtown. Estava esperando você chegar. Você que é próspera, vai comprar um sapato para mim.
Gente, mãe, Não, eu vou falar super um trem, iria. né? Se ela falasse assim, filha, você compra um sapato pra mamãe? Sim, Porque eu te meus- entendo. Eu falei, não vou. Agora eu não vou. Eu vou pegar a minha prosperidade, vou comer, vou dançar, vou brincar, vou fazer. Mas eu não vou comprar um sapato pra você. Pela forma como. Porque assim. E aí eu assim, será que ela vai machucar o pé? Era melhor isso. Sabe? Doida pra ir lá pra comprar comprar. um Queria correndo sapato. comprar. É, mas eu falei, não, eu preciso ficar no meu lugar. É. Porque eu não posso sair desse lugar. Eu falei, mãe, se você fosse minha filha, eu compraria, mas você é minha mãe. E eu não vou. Aí ela chama as amigas dela aqui, ó. Não vai comprar um sapato pra mãe. Gente, Malu maravilhosa, te amo. Aí eu. Não vou. Eu queria explicar, né? Pela forma como ela Mas não falou. adianta né? explicar. Eu falei, não vou. Eu falei, meu É. Deus, vamos dar uma volta. E daqui a pouco, quando eu vi, ela tava com a sandália dela, que ela comprou. Entendeu? E é um desafio a gente estar no É um nosso desafio. lugar. Né? E eu super preocupada, meu Deus, será que vai ter um caco de A vidro? primeira Ela- coisa que a gente queria fazer é sair correndo comprar sandália. Claro, Óbvio, a gente quer. nossa mãe, Porque é um amor inconsciente que a gente Sim. sente por pai, mãe e por filho, né? Bertin fala que a gente fica na boa consciência, quando o certo a gente tá na má consciência, que é onde a gente faz escolhas que nada mais é do que priorizar a gente. Sim. E aí a gente segue a Bíblia, que a Bíblia fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é o que eu falei, né? Ela falou assim: eu não assisto meu podcast. Eu falei, então passa a assistir. Porque se você não se assiste e não ama o que você está falando, como outra pessoa vai fazer? Sim. Se você não ama tudo que você faz, como outra pessoa vai fazer? A gente tende a querer que os outros façam aquilo que a gente não faz. Então, qual que é a prioridade? Acabou esse podcast, eu me assisto, eu me amo, eu vejo meus stories várias vezes, eu sou a minha maior fã. Daí eu consigo ter a possibilidade de outras pessoas fazerem o mesmo, porque do contrário, gente... E você convém, assim, é inconsciente, né? Quando você é assim com o seu trabalho, todo mundo começa a achar que você Sim. é muito boa. Aham. E é uma coisa muito doida, porque é uma chave que vira, né? É uma chave que vira. E antes, quando eu comecei a mentoria, eu falava assim, não posso contar isso no meio do hospital. Porque as pessoas vão me olhar e vão falar, Tetê, todo mundo me chama de Tetê, né? A Tetê tá arrumando, inventando moda, não quer trabalhar. Até que um dia eu falei, gente, não, é isso mesmo, é isso que eu mais quero fazer, é com isso que eu mais quero ganhar dinheiro, é isso onde eu mais vejo transformação, eu quero sim. E eu mudei a minha postura, as pessoas começaram a chegar, nossa, sabe que você... As pessoas que me desanimavam de seguir na minha carreira, que jamais iriam bater palma porque eu fiz, porque eu acho assim, quando você chega pra uma pessoa que reclama do que ela tem e você fala que vai fazer diferente, né? É aquele negócio, ninguém gosta do caranguejo que pula do balde, né? Porque mostra para todos os caranguejos que dá para pular do balde. Então, quando você vai fazer uma coisa diferente, ninguém vai bater palma para você. Até dar certo. Até dar certo. Ou até a pessoa falar assim, putz, eu podia ter feito isso antes. Mas isso vai depender muito, não só do dar certo, mas da postura que você assume, né? Sim, claro. E você me perguntou sobre ser mãe, né? Eu sigo by the book, meu amor. Eu quero... juntei, né, amor? Fiz união estável antes, mas eu gosto de seguir o protocolo, gosto de seguir os rituais. Eu acho que isso é natural do ser humano, a gente precisa fazer isso e assumir acordos diferentes. Eu quero muito ser mãe. Um dos motivos de eu ter criado a mentoria também... Qualidade de vida, para eu né? ter mais qualidade de vida, ser mais dona do meu tempo e poder ter uma maternidade mais tranquila. E não tá no hospital com 9 meses. Eu brinco, gente, eu só vou ser mãe quando eu puder estar ali, ó, na Praia da Barra, posto 3, fazendo yoga E Natália brinca muito sobre e isso. fisioterapia pélvica. Eu falar, eu quero buscar meu filho com roupa do Pilates. Essa é a pessoa que eu quero ser. A Nath fala muito isso. Eu falo assim, se eu não for aquela mãe gostosa da creche, ele tá errado. Eu tenho que estar lá linda, maravilhosa, com a minha roupa da academia, acabei de sair do Pilates. Exatamente. Agora eu já consigo malhar em horário de herdeira, né? Que eu brinco. horário de herdeira, Aí muito eu bom. brinco muito com as meninas assim, gente, hoje eu tô de herdeira, amanhã eu saio pra pagar minha herança. Mas Então, mas nessa escolha, né? Porque a Nath até falou hoje, vindo, né? Mas muitas vezes as nossas amigas não assistem o nosso podcast. E não assistem. e não vão assistir. E É não igual vão loja de assistir. roupa. Eu abri uma loja de roupa. Nenhuma Elas amiga não minha vão comprava. comprar. Não Mas eu já Não, sei, isso me não frustra adianta. zero. Então, isso frustra zero. Eu queria que você falasse um pouco das dificuldades da sua escolha e como você venceu e como as pessoas podem vencer as dificuldades das escolhas delas agora, né? Porque, assim, hoje tá um mar de mentoras. Sim. Ainda mais pra gente que é mentora e vive nesse mundo, né? Talvez até a Nath, que não vive tanto, não veja tanto quanto a gente que vive nesse universo.
Porém, existem mentoras que têm seus diferenciais. E você é médica. Eu conversei sobre isso com você, né? Como foi o desafio disso tudo, assim, a parte difícil. E a gente colocou até nas perguntas. Pensou em desistir? Se eu falar que eu nunca pensei em desistir, é mentira. Mas eu brinco assim, a gente tem que ser tão organizada a ponto de... O seu planejamento ele tem que ser tão amplo que pro dia que você estiver exausta, pro dia que você pensar em desistir, você tem que ter um plano. Aí você vai lembrar, qual que é meu plano no dia que eu penso em desistir? É descansar. Então, eu já pensei em desistir, mas eu nunca, assim... Foi uma sinapse feita e já desfeita. Eu brinco que para mim não existe plano B, só tem plano A. Eu vou reajustar a rota quantas vezes forem preciso, no tempo que eu precisar levar até eu chegar onde eu quero. A Stefany que eu tô construindo hoje, vou fazer 36 já. Eu comecei a construir ela quando eu comecei a me transformar com 32. Eu sonho com essa Stefany de 45, por exemplo, desde os meus 17. Quando eu resolvi sair de uma faculdade, de um estilo de vida, para falar, não, eu quero virar aquela mulherona ali. Então, eu tô passando... A gente sempre passa por picos e vales, então, assim, não tem para onde correr, é lá que eu vou chegar. Agora, as dificuldades, aceitar as nossas vulnerabilidades, eu acho que é a mais difícil. De falar, nossa, eu sou... E não os defeitos, né? Mas, assim, as nossas fraquezas. Nem tudo eu era boa como eu imaginava. Ou até o contrário. Quantas vezes eu me percebi menor do que eu poderia ser. Porque por várias questões de autossabotagem, de boicote, de não me sentir, por exemplo, aprovada no meu meio, né? Das minhas amigas médicas... Elas vão me escutar agora, tá, gente? Aproveitem o recado. Nenhuma delas me apoia. Eu acho, não é que elas são contra, tá? Mas também não estão lá, Mas elas não estão lá. Porque também é muito diferente do mundo delas e tá tudo lindo. A minha amizade continua. Mas, se não é pra elas... Uma coisa que eu aprendi muito quando eu fiz medicina estética é a gente falar pra quem quer escutar a gente. Logo que eu terminei medicina estética... ia ter um congresso de medicina estética mundial do lado lá de casa, do Windsor. Falei, não tem condição, eu vou palestrar nesse congresso. Vou falar de quê? De ultrassom dermatológico. Eu fiz e aconteci e palestrei. Não só com uma aula, como com 2 aulas. E é um congresso que todo ano me chama para palestrar em São Paulo. Agora a gente vai fazer um workshop em Curitiba. Então, assim, e é um congresso que não é das sociedades brasileiras de dermato. Tudo bem. É aonde eles quiseram escutar o que eu tinha para falar. Então, é lá que eu vou e eu vou dar o meu melhor. Perfeito. Entendeu? E uma frase, assim, uma coisa que me marcou muito... Eu sou leonina, né, gente? Naturalmente vaidosa, com ego aumentado. Então, as críticas me faziam muito mal e os elogios me deixavam muito exuberante, assim. E uma coisa que eu sempre tento manter é o equilíbrio de não me emocionar com os elogios e não me deprimir com as críticas. Então, eu tento, de fato, ser muito, muito autoconsciente, assim, nisso, de escutar a minha cabeça e das pessoas que eu vou pedir opinião. A Dani, por exemplo, é uma pessoa que tem uma opinião muito forte sobre mim. Assim, quando ela fala, realmente me acende luzes. Porque é uma pessoa que tem parte do que eu quero ter, né? Então, é ela que eu quero escutar, né? Não é a minha colega que nunca fez uma mentoria, que não sabe o que é mentoria. Então, para essas pessoas, eu nem entro, eu nem ofereço o que eu tenho, sabe? Eu nem entro no assunto. Se me perguntar, eu ofereço. Se não... E é engraçado, né, que trazendo o mundo da medicina, é uma profissão que ainda, né, dificilmente você fica desempregado, dificilmente você ganha mal, você tem que ser assim, você não precisa ser ótimo, você pode ser mediano, você tá ganhando bem. E a minha cunhada é médica, inclusive faz ultrassom também. Ela trabalha num laboratório que faz exame? Uma clínica de imagem. Uma clínica de imagem. E eu falei, cara, por que você não vai pro digital? Porque quando você começa no universo do digital, o que pro médico hoje 60 mil é uau, cara, 60 mil mês salário. A galera do digital faz 1 milhão mês.
1 milhão em cada lançamento. Assim, o povo fala de 100 mil como se estivesse falando de R$10. Então, é um universo que simplesmente amplifica o que você pode fazer no seu consultório. Amplifica o número de pessoas que você pode ajudar. Amplifica o número de pessoas que você alcança. Mas a galera da medicina, ela não tem esse viés, né? Não visualiza não isso, visualiza né? isso. Mas por quê? Porque a gente sai da medicina técnico. A gente sai da medicina, você não sabe nem que você vai trabalhar como PJ. Você não sabe nem que você tem que abrir uma PJ. Então, a gente sabe só a técnica da medicina mesmo. A gente não sabe comportamento, a gente não sabe gestão de consultório, gestão de carreira. A gente não sabe. A gente não é preparado nem para lidar com o boom de emoções que é ser médico, né? Então, e é muito uma tecla que eu bato, assim. Hoje, eu tenho o resultado que eu tenho, e não é o maior resultado do mundo, mas é o resultado que me fez conquistar os meus primeiros sonhos, porque eu não estudava só a medicina. Eu gosto das soft skills, né? Eu gosto de comportamento, eu gosto de comunicação, eu gosto de outras coisas que é o que faltam pra gente. Então, assim, o médico, ele ainda é um bom negócio. Assim, o médico ainda é uma boa profissão. Medicina é uma boa profissão. Olhando aqui, sem ter o lado humanístico, tá? Da romântico até da medicina. Ele é uma boa profissão. Ele é um bom negócio. Depende de quem tá fazendo. Porque é aquilo que eu voltei. Se você não tiver uma cabeça de empreender, de fazer mais, você vai passar a vida trabalhando para quem tem, né? Então, você vai passar a vida vendendo. Você não vende seu conhecimento, você vende sua hora de trabalho. Você vai para o hospital, você vende sua hora de trabalho. Foi uma das coisas que me fez... Eu nunca gostei de dar plantão noturno, né? Aliás, nos últimos anos, porque no início... Eu saí da faculdade pensando assim, eu quero ser aquela médica do hospital que passa 96 horas no hospital e não sei o quê. E o que aconteceu? Virei. Burnout. Não, virei essa médica total. Andava com 2 malas de plantão no carro e energia para dar e vender, nananã. E chegou uma hora eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu brinco que eu falava assim, Deus me dá tudo que eu quero, mas ele me dá com um delay. Geralmente, quando ele me dá o que eu quero outra coisa. Querendo mais. É isso. Faz parte. E aí, eu falei, isso não tá dando pra mim. Mas, por que eu falei da correria? Estava falando sobre dos médicos, da correria dos médicos. Ah, sim. E aí, isso eu pensava assim, eu vou chegar a ter X por mês. Mas a custa de quê? Né? A troco de quê? E... eu via muito que tinha muito colega de plantão, por exemplo, que no domingo, que eu ficava assim, mais velho, né? Tipo uns coroa dando plantão no hospital. Eu falava, gente, misericórdia, não é possível que ele não organizou a vida dele ainda. Até hoje. Até hoje, tá dando esse plantão aqui. Aí tinha uns que, de fato, a maioria não organizou a vida, tá? E vai seguir sem organizar. E outros que gostam de dar o plantão porque é a hora que eles têm paz. Pra fugir da vida real. Pra fugir da vida real que beleza. ele mesmo construiu. Então eu falava, gente, isso não faz sentido. Eu brincava que esse sistema hoje médico e de emergência, eu falava, gente, tá todo mundo numa histeria coletiva. Eu preciso sair disso de alguma maneira, né? Então, a forma que eu vi de sair era tentando empreender. E eu falei, como que eu vou empreender, né? Aquilo que a gente sempre fala. O jeito mais fácil de empreender hoje em dia. Digital. Isso aí. Custo baixo. Dá trabalho? Dá muito trabalho. A questão do digital é que qualquer um pode fazer, né? Exatamente. Então, assim, até que eu comentei nos stories semana passada, que eu vi uma amiga me mandou um lançamento de uma pessoa grande, tá? De uma pessoa bem grande, falando que Jesus foi o cara mais egoísta que já existiu. Que Jesus só operou os milagres que ele quis. Então, claramente, essa pessoa não leu a Bíblia. Então, assim, existe, como tudo na vida, né? Como os médicos na emergência, que tem os bons, tem os que não são. Sim. Como o arquiteto tem o bom, tem o que não é. Advogado tem o bom, tem o que não é. Na internet tem a galera boa e tem a galera que não é. E a galera boa vai se destacar. Mas a verdade é que são por falhas como essas, né? De pessoas que falam qualquer coisa, acaba ficando um pouco mais banalizado. Sim. Mas, de toda forma, a internet, gente, começou... Você tem uma ideia, lá na Itália, tinham 3 meninas de Portugal. Portugal está vivendo o que o Brasil viveu há 5 anos atrás. É um oceano azul.
o curso online, a galera tá conhecendo agora, vivendo agora, por isso que tá indo muita gente para lá. Então, se em Portugal tá assim, né, o Brasil ainda tem muita coisa para acontecer. Então, é um universo relativamente novo e que abre muitas portas e que leva muita gente a lugares que nenhum presencial vai levar. Nenhum. E assim, eu, por exemplo, eu fiz uma pós de filosofia e autoconhecimento só porque existe o digital. Porque se eu tivesse que parar no lugar da pós, de carro, eu não iria. Então, eu acho que o digital, ele é revolucionário. Muito você tem um revolucionário. limite físico ali, né? O digital você não tem fronteiras, você não tem esse limite, né? E você Você não tem testa, teto. e assim, você começa rápido, erra rápido e arruma rápido. Exatamente. Né? E no dia seguinte, todo mundo já esqueceu que você errou. Todo mundo já esqueceu. E assim, também, e vice-versa, né? Se você ficar 2 dias sem fazer story, o povo acha que você morreu, já nem existe mais na vida. Então, Não, assim, hoje eu mandei mensagem pra Dani, aí eu fui no stories da Dani, eu falei, uai, não postou? Não não morreu. postou? Será que aconteceu alguma coisa? É isso, assim, você tem que estar o tempo inteiro full, porque senão surgiu você dormiu e acordou, é uma novidade. Tem seus desafios, como tudo Sim, na como vida. tudo. Como tudo na vida. E a gente precisa ter desafio, né? Eu brinco com as minhas mentoradas. O médico, ele é muitas vezes, a maior demanda dele é organizar a vida dele, né? Como da maioria. Mas assim, organizar a vida dele, já que ele foi ensinado que ele tem que trabalhar muito, ter um padrão de vida muito elevado. Então, geralmente, o médico está no circuito privação-recompensa. Então, ele gasta muito, tem que fazer muito dinheiro. Então, ele trabalha muito, ele acha que ele merece muito, então ele gasta muito. E fica nesse circuito privação-recompensa. A primeira coisa que a gente tenta fazer é quebrar esse circuito, ver quais são os principais gargalos para você estar ali tendo tanto trabalho e sem desfrutar. E a gente colocar... Eu me perdi um pouco, peraí. Que o médico fica nesse... Você fala com as suas mentoradas. Sim, da privação-recompensa. E é porque a gente tinha falado Tava falando da organização. da organização. Aí a gente falou da Dani. A gente falou que tudo tem seus desafios. Ah, sim, que tem os desafios. Ah, pronto. E o médico, muitas vezes, ele não tem aptidão nenhuma para falar na câmera. A maioria dos médicos, se eu falar assim, vamos ali dar uma aula para mim no congresso, tá? Uma super oportunidade de carreira para você. Não tem a menor condição de falar em público. Ele treme, ele passa mal, ele vai tomar Rivotril, ele vai ficar sem dormir. É um caos, tá? O médico dificilmente ele vai ter um autogerenciamento muito bom. Então, uma das coisas que a gente trabalha lá na mentoria, essa questão de vir dar a voz, né? É isso que você falou. A gente faz um stories e ninguém lembra. Eu brinco, meninas, é como se vocês estivessem entrando no Maracanã, vazio. Você pode fazer o que você quiser lá dentro. Ninguém tá te vendo, ninguém tá dando conta de você. E isso é muito legal, né? Porque, na verdade, a gente é que vê problema, vê valor. Não sei. Ninguém tá nem aí pra você. Tipo, as pessoas não estão ligando. Fica tranquila, faz o que você quiser, porque as pessoas não estão nem aí pra você. Você que fica criando coisas na sua cabeça como... Você bota todas essas inseguranças ali, né? 100%. Que você que acha sempre, no outro É sobre zero, você, 100%. Bom, a gente tá chegando no final, mas a gente tem um bate-bola pra fazer. Vou fazer a primeira, tá? Um livro que multiplicou seus resultados. Que multiplicou meus resultados, o que a Dani me indicou agora. Liberte Sua Personalidade, que foi um dos livros que mudaram minha vida, assim. É um livro incrível, assim. Acho que esse livro devia ser... Porque se a gente tem esse conteúdo de mentalidade na escola, a gente ia... Outra pessoa. Nossa, a gente ia criar uma nova humanidade. Totalmente, totalmente. E assim, essa galera que vem já vem muito melhor que a gente. Mas esse conteúdo deveria ser dado na escola. E esse livro devia ser obrigatório. Português, matemática e liberte sua personalidade. Eu acho que também educação financeira. Eu acho que também, também. Botar um pai rico, pai pobre ali, entendeu? Alguma coisa. Não, também. Eu acho que a gente se aprendesse isso desde o colégio, ia Nossa, melhorar a muito nossa vida ia ser outra. Totalmente. É verdade, totalmente. Esse livro, na verdade, foi muito legal lê-lo, porque assim, eu vi que nessa confusão toda, nessa trajetória toda que eu contei, né? De terminar a medicina, frustração, transformação, eu tinha perdido muita coisa que eu já tinha minha. E que eu já me admirava por isso. Eu falava, aí eu fui lendo e falei, gente, eu já fazia isso comigo. E quando foi que eu esqueci de ser eu mesma, né? Então, esse livro me trouxe muito essa minha essência.
E eu falo uma coisa muito na mentoria, assim, a gente quer ter autoridade, né? Só tem autoridade quem é autoral em alguma coisa, né? Total. Então a gente tem que ser a gente. Senão você não vai conseguir autoridade no seu meio. Sim. E é muito fácil hoje a gente se perder, né? Porque a gente tem muita informação, a gente tem a rede social o tempo todo. Então, você perder a sua personalidade nesse meio do caminho é muito fácil. A gente é bombardeado de informação, é influência de todos os lugares. Eu mesmo na maternidade, no início, eu falei, meu Deus, mas se encontrar, né? Total. Não, e eu vi assim, começava a seguir vários Instagrams de maternidade. E eu vi lá, não, porque educação positiva, não pode falar não pode não sei o quê, não pode... não, mas a mãe... Eu falei, gente, eu não sou mãe, então. Eu comecei a me sentir muito mal e isso me trouxe até uma crise de ansiedade. Lógico. Parei de seguir muita coisa no Instagram por isso. Porque eu falei, não, eu não sou não sou mãe perfeita. Como é que às vezes eu falo não pro meu filho? Meu Deus, tá muito errado, não posso falar não. Então, assim, a gente começa a pegar uma personalidade que não era mais eu. Eu entrei numa crise que eu falei, não, calma, para, respira. O que é a de obesidade mental, né? Total. E aí eu pensei assim, eu ouvi uma vez uma mulher falando, é uma psicóloga, qual a educação que você daria pro seu filho se você não tivesse nenhum julgamento externo? É essa educação e é isso que você quer passar pro seu filho, né? Então, às vezes, a gente fica assim, a criança, sei lá, tá fazendo uma birra no shopping. Você vai fazer alguma coisa para agradar o outro, porque você está sendo julgada. E não é sobre isso. Tem que acolher o seu filho, fazer da forma que você faria se não tivesse ninguém ali, né? E a gente sabe que tem julgamento, né? Sim. Eu mesmo, antes de ser mãe, várias vezes, eu via a criança falando, não tem educação. A mãe não deu educação. Então, assim, às vezes é do ser humano pegar e julgar. Mas se a gente hoje só vive pensando no julgamento do outro... A gente perde nossa personalidade, né? Totalmente. Então, acho que a gente buscar, às vezes, voltar para esse interior. Peraí, quem sou eu? Né? A educação que eu quero pro meu filho, a pessoa que eu quero ser. Se ninguém estivesse me olhando, é essa Natasha e é essa mãe que eu quero buscar. E você vai ser natural, né? Você vai conseguir ser consistente no que você faz. E né? vai ser leve, né? Porque é pesado não ser a gente. Sim. Muito. Uma hora a gente não aguenta. Não aguenta. Um hábito que você construiu e multiplicou os seus resultados. Um hábito que eu construí, que eu multipliquei meus resultados, é conversar comigo mesma. Eu brinco desde adolescente que quando eu queria mudar alguma coisa em mim, eu conversava comigo mesma antes de dormir. E, de fato, eu conseguia mudar. Às vezes, na minha postura, na minha personalidade, coisas que eu achava que eu poderia ser menos ou que eu poderia ser mais. Eu consigo muito reprogramar mesmo meu HDzinho conversando comigo mesmo. Esse é um hábito que... E quando eu perco essa conexão, o negócio fica meio solto, assim. Perfeito. Para fechar, uma dica de ouro para quem quer multiplicar os resultados. Uma dica de ouro para quem quer multiplicar os resultados... Se inscrever na mentoria Meta Mestre. Eu tava pensando nisso, adorei. Porque eu multipliquei os meus resultados, a gente tem mentoradas que multiplicaram os resultados. E lá, não é que lá vai ser né, assim, o elixir da multiplicação, o elixir do sucesso. Não, mas lá é um grupo onde a gente vai se acolher, onde a gente vai trabalhar muito autoconhecimento, muito autogestão, a gente vai ter acesso às ferramentas certas para a gente construir a autoridade e, de fato, ter uma vida mais leve, com mais qualidade de vida e mantendo o faturamento que você quer, aumentando esse faturamento. Perfeito. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, amei. Estaremos sempre juntas. É uma honra ter você e caminhar nessa jornada de descobertas e evolução ao seu lado. Obrigada. E Dani, não tem nome melhor do que para um programa para você, do que multiplicadora. Gostou? Porque eu já falei isso lá em casa, né, amor? É incrível o poder que a Dani tem. E é uma coisa assim, que parece assim, você fala, não, a Dani, ela distribui alguma mesada para as meninas, não tem condição. E não é. É um magnetismo muito incrível, assim. E o que eu acho mais legal é que você sabe o que você tem. Se você não sabe, você parece bem. Não, eu sei que eu tenho. Claro, como tudo na vida, eu tenho meus desafios. Sim. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir ou fazer outra coisa, Deus me mostra através de algo ou alguém, ou da Bíblia, alguma palavra, falando, minha filha, esse é seu caminho. Então, assim, quando a gente está muito conectada com Deus,
É impressionante, assim. Então, eu penso, quando você fala assim, Dani tem, hoje eu sei que eu tenho. Mas por muitas vezes eu pensei em desistir. E todas as vezes Deus me mostrou, não, esse é seu caminho. E ela sempre Vai, foi minha assim, tá? filha. Desde criança. Só para quando ela consegue alguma coisa. Amém. Eu sou destinada, assim, sou Total. obstinada. Eu Assim, também. eu sou libriana, então eu tenho dificuldade de decidir. Mas quando eu decido, não tem nada na minha vida que eu não consiga. Impressionante. Ela é assim mesmo. Assim, E eu aí consegue mesmo. cocrio mesmo. Cocria mesmo. Tá certo. Isso aqui é uma grande cocriação. Total, total. O podcast é uma grande cocriação. A gente falava sobre ter algo juntas, assim, sei lá, a gente tinha 14 anos, 13 anos, sei lá. A gente falava que não sabia o que era, mas que em algum momento a gente ia trabalhar junto. E um belo dia eu liguei pra ela e falei, Nath, isso aqui é uma produtora do pai dela. E tava fechada, veio pandemia, não sei o quê. Nath, esse negócio de estúdio, de podcast, estúdio de live, esse negócio tá bombando. Vamos abrir um. Aí ela, calma aí. Deu 1 minuto, ela me ligou. Meu pai se animou. Vamos. Deu 2 meses, sei lá, 1 mês, o negócio tava pronto. A gente fez reforma, tudo correndo, abrimos e hoje estamos aí com o Digipod Já Studio. tem 2 anos o estúdio, não tem nem data aqui quase. Inclusive, Aliás, o melhor estúdio de podcast do exatamente. Rio de Janeiro. Está maravilhoso Fica no mesmo. shopping downtown, na Barra da Tijuca. Você pode gravar seu podcast, gravar lives, gravar cursos para você que trabalha no digital. E marca logo seu horário, porque a gente quase tá sem agenda aqui. Isso aí. Bom, e agora, Muito como obrigada. canal novo também, a gente tem que pedir para curtir, compartilhar. Por favor, gente. né? Curte, comenta, compartilha. Manda para todo mundo que você conhece na vida e que deseja multiplicar os seus resultados. Esse podcast é para você. Tá. Tá bom. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Beijo. Foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu dar pra vocês o gloss. Adorei,